Senhores, hoje estaremos conversando sobre um tema muito interessante da nossa prática profissional, que é a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial é um problema de saúde pública, é um problema importante de saúde pública. E devemos isso a esses 4 cientistas que, em pouco mais de 300 anos, nos ensinaram a medir a pressão arterial por diferentes métodos. E isso permitiu que nós fizéssemos um diagnóstico. E por que é um problema? Primeiro, que metade dos pacientes hipertensos morre com doença cerebral, vascular, e a outra metade está morrendo com doença cardíaca. Ora, nós temos que impedir que isso ocorra. E vejo que nessas últimas décadas tem aumentado a prevalência e o risco da hipertensão arterial. Isso é tão importante porque nós medimos a hipertensão no dia que fazemos o diagnóstico. O paciente é hipertenso. Não, ele aumentou a pressão naquele dia, mas a doença já vem há um tempo atrás. E essas alterações são genéticas, hormonais, bioquímicas, iônicas, e que vão se acumulando, e ativação de sistemas, como o sistema nervoso simpático e principalmente o sistema renina-angiotensina. E outro ponto importante é que a progressão da doença vascular, ela vem junto com a elevação da pressão, que ao mesmo tempo poderá atingir órgãos-alvos, coração, cérebro e rins. Senhores, vejam uma outra forma de se analisar a gravidade da doença, que a mortalidade aumenta com pequenas variações da pressão. Os senhores vejam que aumento de 20 milímetros de mercúrio na sistólica, 10 milímetros de mercúrio na diastólica, juntos ou separados, vai dobrando à medida que vai aumentando, partindo de um risco de 1% até um risco 8 vezes superior pela simples elevação e manutenção da pressão arterial. Bom, e que precisamos tratar? Qual é o critério de tratamento desses doentes? Primeiro, nós temos que reduzir a pressão. Tratar o paciente é baixar a pressão arterial ou é mais do que números? Sim, é mais do que números. Ao mesmo tempo, por que eu tenho que tratar? Proteger os órgãos-alvo. E outra, qual a implicação disso? É que a implicação é a relação entre hipertensão e a atividade do sistema renina-angiotensina. Lembra que o sistema renina-angiotensina é sistêmico. Ele está ativo em todos os órgãos, desde o cérebro até tecido muscular, cardíaco ou não cardíaco, e mesmo nos outros sistemas. Então, à medida que nós estamos tratando a hipertensão, nós estamos protegendo esses órgãos do impacto da hipertensão. Isso foi mostrado nesse tipo de análise feita por esses 2 autores, Dzal e Brownell, em que mostra o círculo vicioso da hipertensão e dos outros fatores de risco. Eles vão desencadeando complicações e essa atividade permanece o tempo inteiro, passando por diferentes fases de doenças de complicação da hipertensão arterial, até a morte do paciente. Ao mesmo tempo, a microcirculação, que é a circulação terminal que está em contato com os tecidos, para a nutrição dos tecidos, também sofre com a hipertensão e reage à hipertensão. À medida que ela reage, ela se fecha com vasoconstrição na microcirculação, levando à piora da hipertrofia, a insuficiência cardíaca no coração, ou mesmo presença de arritmias, aumento da espessura da parede dos vasos, o que é extremamente importante, porque isso é um mecanismo de autossustentação para a hipertensão arterial. Ora, se nós temos que proteger, são esses 3 órgãos, principalmente coração, cérebro e rim, que são os 3 que mais frequentemente são comprometidos pela hipertensão arterial. E se nós tratamos de forma adequada e diminuímos a atividade do sistema renina-angiotensina, tudo que está relacionado a esses 3 órgãos poderá reduzir o risco de complicações relacionadas a isso. Então, é baixar a pressão e, ao mesmo tempo, proteger os órgãos-alvos. Senhores, vejam, se eu reduzo a pressão e tenho o sistema renina-angiotensina controlado, eu tenho, ao mesmo tempo, cardioproteção, vasculoproteção e nefroproteção. E como eu vou escolher o antihipertensivo? Existem tantos medicamentos, existem regras. E vejam, eu tenho que proteger os órgãos-alvo. Se o sistema renina-angiotensina
é o que mais está envolvido na hipertensão, o primeiro passo é diminuir sua atividade. E o IECA, o inibidor de enzima conversora, é o padrão para esse tipo de tratamento. Os BRAS, os bloqueadores de receptor de angiotensina, o AT1, esses daí são de segunda opção. Eles têm uma eficiência muito parecida para reduzir a pressão, mas não têm a mesma eficiência para a proteção de órgãos-alvo. Então, eles são usados como uma segunda alternativa. E para bloquear o sistema renina-angiotensina, nós temos diferentes níveis. O inibidor direto da renina é um deles, mas ele tem menor efeito e eficácia para controle da hipertensão arterial e, por isso mesmo, ele é deixado mais para associação de terceira, quarta droga num tratamento combinado. A primeira opção seria o inibidor da enzima conversora. Segundo, quando necessário, o efeito adverso ou contraindicação, o BRA. E, em terceiro lugar, nós temos os inibidores do receptor da aldosterona, a espirulactona, que servem também para ajudar a controlar, não primariamente, mas associadamente e com redução de mortalidade. Os senhores vejam nesse organograma aquilo que é a síntese da própria diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. À sua esquerda é a primeira opção, os pacientes com estágio 1 de hipertensão arterial, cujos valores da pressão arterial sistólica são esses que os senhores estão vendo, entre 135 e 139, e da diastólica entre 85 e 89, que pode ser isolado ou associado com risco baixo de outros fatores de risco. Por exemplo, esse paciente tem associadamente uma obesidade ou associadamente a um tabagista. Então, de acordo com os fatores de risco associados, ele poderá ser tratado de uma forma, monoterapia. Isso é extremamente importante. Só passar para a terapia combinada caso não haja bom resultado com a monoterapia. À sua direita, os pacientes de estágio 2 ou 3, com hipertensão elevada, em que nesses nós podemos iniciar com terapia combinada e pode ser com associação de diferentes medicamentos, que eu vou mostrar para os senhores a seguir. Uma vez que esses pacientes não respondam nessa etapa, nós vamos para uma outra etapa. Ou eu troco de medicação, se for necessário, ajusto dose e, se mesmo assim persiste, eu associo. Passo para uma dose combinada se for um paciente que começou com monoterapia. À sua direita, se ele já começou combinado e está em dose adequada, eu vou ter que associar outro medicamento, um terceiro medicamento, de acordo com o perfil do próprio paciente. E se ainda assim, na fase mais progressiva do tratamento, ele ainda persiste, eu posso ir para 4 medicamentos. Lembre-se que 60% dos pacientes, mais do que 60%, usam 2 ou mais medicamentos. Então, não é raro termos que tratar com 2, 3 medicamentos associados. Aqui os senhores têm, em condições específicas, um resuminho disso. A síndrome metabólica, aquele paciente tem HDL baixo, LDL elevado, obeso e hiperglicemia. Inicio com IECA, se necessário o BRA, se puder, pode associar ou deixa ele tratado com bloqueador de cálcio e mesmo assim, se persistir, eu posso adicionar mais um outro medicamento, seja um diurético ou especificamente um beta-bloqueador. Neste caso, é recomendável o Nebivolol, porque ele é o único beta-bloqueador que ativa o receptor beta-3. O receptor beta-3 simpático é responsável por controle metabólico. Os outros beta-bloqueadores bloqueiam o beta-3. E o Nebivolol é o único que ativa o beta-3. Então, ele impede que o paciente ganhe peso por distúrbio metabólico e colabora para o controle da glicemia e mesmo para o controle da obesidade. Na insuficiência renal, é dar o IECA. IECA, associado ou não, bloqueador de cálcio, é um protetor renal e se ele já tem insuficiência renal, diminui a progressão da insuficiência renal. Se ele não tem, protege o rim contra a evolução da insuficiência renal. Doença coronária, IECA e beta-bloqueador, para tentar diminuir o consumo de oxigênio e tirar o paciente da angina.
bloqueador de cálcio, quando necessário, com ou sem o beta-bloqueador. Na insuficiência cardíaca, o IECA, o beta-bloqueador com ajuste de dose, diurético toda vez que necessário, e se mesmo assim o paciente tem fração de injeção muito baixa, abaixo de 40, não esqueça, pode ser associado espirolactona, que ajuda a controlar a pressão arterial e reduz mortalidade, ou mesmo o inibidor de deprilizina, que também pode reduzir ou ajudar a reduzir a pressão arterial e reduz importantemente a mortalidade. Com fibrilação atrial, inibidor da ECA, associado ou não a beta-bloqueador, se houver uma fibrilação com arritmia de maior frequência. A espirolactona, toda vez for para proteger o ato, até contra o processo inflamatório. E na hipertrofia, que costuma-se usar o IECA, que ajuda a reduzir a hipertrofia, e, se necessário, o bloqueador de cálcio isolado ou associado. De uma forma geral, os guidelines, as diretrizes de diferentes sociedades, sempre colocam o inibidor da ECA como a primeira opção. E o BRA é uma segunda opção, quando o primeiro promove efeito adverso ou não apresenta a resposta desejada. Nesta figura, os senhores veem o porquê que nós precisamos tratar e protegendo órgãos-alvo. Os senhores veem aí a sumarizado. Para a sua esquerda, a redução, o benefício do tratamento. À sua direita, aquilo que não trouxe nenhum benefício. Então, os senhores veem que os maiores eventos cardiovasculares foram reduzidos. A doença coronária foi reduzida. O acidente cerebrovascular foi reduzido. A insuficiência cardíaca foi reduzido. E a mortalidade de todas as causas foi reduzida. Então, se atingiu o objetivo de proteção de órgão-alvo e proteger o paciente da hipertensão. O que não houve grande mudança foi a falência renal. Por qual motivo? Nos pacientes que já têm creatinina elevada e já têm alteração da função renal, não é que vai regredir a disfunção renal, vai se proteger para que não progrida. Então, pacientes que ainda não entrarem em diálise vão demorar mais tempo para se ter indicação da diálise. Aqueles que já estão em diálise, muitas vezes têm a hipertensão controlada e pode aumentar o tempo de realização de novas diálises. De qualquer jeito, a proteção que nós fazemos aos vasos pode levar como proteção também aos órgãos. O que nós não podemos é deixar de tratar. A maioria dos pacientes acima de 50 anos não faz controle nem tratamento adequado e são os que mais complicam com a hipertensão. Obrigado.